E esse é um livro de contos que vocês estão vendo aí em casa, com participação de uma escritora amazonense. O livro será lançado hoje aqui em Manaus, na Academia Amazonense de Letras. E aqui comigo está a escritora Maria Joana, que é ela que é escritora desse livro, né? Eu organizei esse livro porque há muitos anos eu tenho um grupo que nós escrevíamos sobre a cidade do Rio de Janeiro. Os contos que nós escrevíamos sempre no viés histórico, a maioria, né? E um dia eu realmente fiquei encabulada. Como é que eu escrevo sobre o Rio de Janeiro? Não conheço nada de Manaus, né? Não conheço nada do Amazonas. Se eu escrevo sobre o Rio de Janeiro, eu posso escrever sobre o Amazonas, desde que se pesquise. A cidade o estado de onde você veio, né? Exatamente. Aí, como surgiu essa inspiração para escrever sobre o Amazonas? Onde você foi pesquisar para fazer esse livro aqui, com essas histórias? Em 2012, eu estive aqui, falei com Francisco Gomes, que me deu uma porção de livros, inclusive os deles, que falam sobre o roteiro de Itacoatiara, tá? E conversei com várias pessoas que me deram alguns títulos que eu comecei a ler. O livro do Arthur Reis, né? O Amazonas, né? História do Amazonas, né? Foi de grande valia, porque foi nele que eu me baseei para fazer buscar os temas, né? Pode escrever sobre isso. Você foi mesmo procurar a história do Amazonas. Desde a minha ambição era desde os antecedentes históricos. Mas os contos que saíram aí, saíram sobre, das grandes expedições, né? Do Ursua, saiu da expedição do Orellana, são 2 relatos até. E vários, por exemplo, tem contos sobre a 1877, mais ou menos, houve uma grande seca no Nordeste, né? Foi quando começou mesmo os Nordeste, começaram a se voltar para o Amazonas e veio o boom da borracha, quer dizer, então se fixaram aqui. Que legal, o livro tem cerca de 200 páginas, né? Tem cerca de 200 páginas. E você sabe por que ele se chama o Eldorado? O Eldorado, que é o nome de um bairro aqui em Manaus, né? Não é só o nome de um bairro, o Eldorado é até um título muito vulgar, não que Bumba Meu Boi seja vulgar, eu acho que a cultura é muito bom. Eu adorava assistir essas festas de Bumba Meu Boi, né? Mas o nosso Eldorado começa que na época das grandes expedições vinham em busca do Eldorado, mas qual era o Eldorado? O que eles queriam? Ouro, paraíso perdido, né? Essa coisa toda. Pedras, né, preciosas. E eles não sabiam que o Eldorado ia continuar até hoje, porque o Eldorado, qual é o nosso maior bem hoje em dia no mundo? É a água, né? Um bem muito precioso, né? O mais precioso, E tem água aqui, né? Em abundância mesmo. E quando eu fui escrever sobre o Ajuricaba, um dos textos que eu escrevi foi sobre a Juricaba. Eu peguei muito essa parte, assim, que Deus criou, porque eu começo esse texto do Ajuricaba, eu fiz tipo um texto de fundação, uma narrativa de fundação. Então, o Ajuricaba é como se Deus tivesse criado esse mundo aqui para as nações indígenas da época. E o lançamento do seu livro acontece hoje, né? Hoje à noite. Uhum. Aí quem quiser participar, como é que é? Onde vai ser? A partir das 18 horas, na Academia Amazonense de Letras, e até às 22 horas. Né? Vai participar adquirindo o livro ou não adquirindo, porque eu acho que ter esse convívio com a amazonense foi a coisa mais importante que eu tive nesse momento. Né? A senhora volta às suas raízes, né? Conheceu o povo de onde a senhora veio, né? Aqui, eu, inclusive, na época que eu queria colocar um texto que dissesse o que eu sinto com a... Aqui tem um poema do Tiago de Mello, né? Tem. Atrás do livro. Se você puder dar uma lida para o pessoal de casa. Não sei, eu normalmente de óculos, mas eu vou ler sem óculos. Eu busquei no livro do Tiago de Mello uma poesia que dissesse o que eu pretendia com esse livro. E eu encontrei, aí tivemos que pedir licença do Tiago, ele disse que eu colocasse no livro quantos quisesse, tá? E o livro eu peguei A Magia, o título desse poema, tá?
Eu venho desse reino generoso, onde os homens que nascem dos seus verdes continuam cativos e esquecidos, e, contudo, profundamente irmãos das coisas poderosas, permanentes, como as águas, os ventos e a esperança. Vem ver comigo o rio e suas leis. Vem aprender a ciência dos rebojos. Vem escutar os cânticos noturnos no mágico silêncio do Igapó. É um convite muito lindo, né, para conhecer a Amazônia, para conhecer o seu livro agora. Exatamente. E a participação de outros atores, né, tem outros contos, né, são vários Olha, contos. era importante que tivesse vários olhares, porque o meu ia ficar assim muito repetitivo, né, o que eu penso. Então, nós temos aí, nesse livro tem mineiro, tá? Tem a participação de mineiro, carioca, baiano, potiguar, que é Rio Grande do Norte, né? Tem a história de e vários lugares amazonense do Brasil, também. então, né? Não, só o Amazonas. Ah, sim. Só o Amazonas. Eles tiveram o trabalho de se debruçar sobre o Amazonas. Isso são muito os olhares bom. deles para o nosso estado. Nosso estado. Como é que eles veio? O que eles buscaram? Por exemplo, tem esse que eu falei do Nordeste, são 4 irmãs que saem do Nordeste e vêm para cá. Como é que era aqui o Amazonas? No início do século XX, com bunda borracha, essa coisa toda, entende? Eu também peguei um livro, eu escrevi um conto que é A Odessa Brasileira. O que é a Odessa Brasileira? Eu percebi que Taquatiaras, na minha família tem mais de 300 membros, tá? Entre irmãos que já morreram, mas minhas irmãs tiveram muitos filhos, assim, tipo 10, 12. Fiquei tão apavorada que eu não tive filho. 10, 12. Desses aí, os meus sobrinhos tiveram também essa quantidade, são mais de 300 É uma família bem membros. grande, né? Bem tradicional grande. também. Moram no Rio Arari, ainda tem gente no Rio Arari, onde eu nasci, tem gente em Maués, tá? Tem gente em Taquatiara e principalmente aqui em Manaus. Mas em Taquatiara agora está realmente muita gente. As raízes estão lá. As raízes estão lá. Então, o convite está feito, o lançamento do livro vai ser feito na Academia Amazonense de Letras hoje. A escritora vai estar lá para ter esse contato com as pessoas. Vai ter aquela recepção que é normal na academia, né? Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu estou assim meio cansada porque foram vários dias de muita busca para organizar as coisas. Foram poucos dias, né, para organizar tudo. O lançamento de um livro é sempre bastante cansativo, bastante trabalho, né? Uma coisa que eu queria falar a respeito desse tipo de narrativa é que é narrativa no viés histórico. Facilita muito os alunos, principalmente do segundo grau, entender a história do Brasil sem ser aquela coisa de decorar a data. Porque ele vai vendo, por exemplo, eu percebi que Taquatiara, muita gente não sabia dessa batalha naval de Taquatiara, a única batalha naval na América Latina no século XX. Que não foi, que as pessoas geralmente não conhecem, dentro da América Latina, no Porto de Taquatiara, ali, e ninguém sabe. Então, esse embasamento histórico que vocês fizeram, a pesquisa, que a senhora fez a pesquisa para escrever os seus contos, é importante para os estudantes também, né? Inclusive nesse grupo, pertencia a um grupo de escritores, éramos 10, assim, 12, e nós tivemos a sorte de ser selecionado pelo MEC 2 livros nossos. Um é Marquesa de Santos, tá? Também nesse mesmo estilo, a gente pesquisar e trabalhar, né? E o outro é o Feitiço do Boêmio, que é inspirado na vida e na obra do Noel Rosa. Entende? O MEC selecionou para fazer parte daquele Plano Nacional Biblioteca Escola, 2009 e 2011, respectivamente. Que bom, a literatura é sempre muito importante para ajudar aí a cultura, a nossa história do nosso país, do nosso estado, e também os estudantes a conhecer, né, esse lado. Por isso que é um tipo de texto paradidático os livros. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por você ter me tê-la aqui. Tá? Então, a senhora fica aqui comigo um pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com música para vocês aí de casa. Então, não saiam daí.